Caros irmãos, eu endosso a prece da nossa irmã rogando a Jesus que a todos nos abençoe. Estamos na 32ª aula do curso Estudos Espíritas do Evangelho. É a penúltima aula do nosso curso. Depois a Fátima projetará ainda um filme, por 2 ou 3 aulas, um filme sobre a Palestina nos dias de hoje, não é? Mostrando os lugares santos. Vamos então ao episódio daquela sexta-feira. É a sexta-feira em que vai se dar a crucificação de Jesus. Jesus já esteve aprisionado no palácio do sumo sacerdote, ele já foi levado a Pilatos, depois Pilatos o mandou a Herodes, aí ele retornou, não é? Então agora, depois de tanto sofrimento, ele já foi açoitado, foi ridicularizado, puseram um manto como se fosse, um manto vermelho para simbolizar como se fosse de púrpura, só os reis usavam, não é? Uma coroa de espinhos, um caniço como se fosse um cetro real. Enfim, escarneceram bastante de Jesus. E aí então os soldados romanos o retiraram do pretório de Pilatos e o conduziram para fora dos muros da cidade de Jerusalém, porque era o campo de sacrifício de onde os condenados eram executados. Não era dentro da cidade, era fora dos muros da cidade. Jesus estaria sendo levado para fora dos muros da cidade de Jerusalém. Só que nessa figura, nós vemos que Jesus está bonito, resplendoroso. Não. Quando ele sai do pretório de Pilatos, ele está todo machucado, a coroa de espinhos sangrando, não é? Nós espíritas não gostamos de ficar exaltando e insistindo nesses aspectos negativos da figura de Jesus. Não é isso que importa, não é? Mas nós temos que lembrar que ele estava realmente meio machucado, sofredor, quando ele está sendo levado do pretório de Pilatos para fora dos muros da cidade. Iam também 2 outros condenados, ladrão, malfeitor, estavam sendo levados juntos, iriam ser executados ao mesmo tempo. João diz que Jesus mesmo carregava a sua cruz. João Evangelista diz que Jesus, ele mesmo carregava a sua cruz. Mas provavelmente isso foi até a saída da cidade. Mas Jesus deveria estar combalido, porque ele foi açoitado longamente, não é? Então ele não conseguia talvez carregar a cruz. Porque os outros evangelistas contam que os soldados, à saída da cidade, encontraram um homem que passava por ali e lhe puseram a cruz sobre os ombros. Nenhuma figura mostra assim esse homem com a cruz sobre os ombros, mas ajudando a levantar a cruz para ela não pesar muito lá atrás, não é? É assim que o pessoal costuma representar, mas não corresponde bem à história. Mas esse homem foi então constrangido a ajudar a Jesus a carregar a cruz. Esse homem se chamava Simão. E como ele era originário da cidade de Cirene, então ele é citado lá como Simão Cireneu. É por isso que muitas vezes, quando na vida nós somos compelidos a ajudar alguém que está passando por sofrimentos, dificuldades, nós somos chamados de Cireneu. É um Cireneu, está ajudando o outro a superar as suas dificuldades. Para melhores informações sobre essa questão da crucificação, nós agora sabemos que o condenado carregava apenas o travessão da cruz. Ele não carregava a cruz inteira como nós vemos nessas figuras no cinema. Ele só carregava o travessão. Por quê? Os postes para o sacrifício já estavam lá no local, não é? Não havia também um suporte na parte inferior do poste para que o condenado pudesse apoiar os pés.
Não, pelo contrário, não tinha nada para apoiar. Justamente o sacrifício era aquele de ficar pendurado, não é? Era uma morte lenta e dolorosa. O lugar para onde iam levando Jesus chamava-se Calvário, isso em latim. Em hebraico, Gólgota, significava lugar de caveira. Alguns ficam conjecturando por que seria esse nome. Talvez ali houvesse muitos crânios insepultos, justamente porque era um local de execução habitual de condenados. Ou outros acham que era que aquela rocha, um pequeno monte, tinha a aparência de uma caveira, por isso que era chamado Monte da Caveira, não é? Então não se sabe ao certo por que era chamado assim, mas o lugar era chamado Calvário ou Gólgota. Ficava perto de Jerusalém. Claro, não podia ser muito distante, não é? Para que houvesse a execução da sentença. Ficava na passagem para a cidade de Jerusalém. E como era um ponto um tanto elevado, então todo mundo que ia chegando à cidade ou saindo dela percebia o que estava acontecendo no Monte da Caveira, não é? No caminho para essa pequena, não era montanha, um pequeno monte, um pouco mais que uma colina, Jesus estava seguindo, carregando a cruz. E uma numerosa multidão de povo o acompanhava. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Quer dizer que o pessoal passaria por grande desesperação, não é? Desejaria até a morte. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Ao que será que Jesus está aludindo quando fala assim? Lenho verde, ele se chama de lenho verde. Mas ele não tinha dito que ele era a videira verdadeira, com vitalidade, e que se nós estivéssemos ligados a eles, teríamos vida também? Desligados, seríamos galhos secos? Então nós vemos aí que ele está aludindo a isso, ele tem vitalidade espiritual. Ele está cheio de vida espiritual, não é? Ele não precisava, não merecia enfrentar certas situações tão tristes, dolorosas. Mas nós que somos lenho seco, ainda não temos vitalidade espiritual, estamos conquistando. Estamos desenvolvendo o nosso intelecto, estamos desenvolvendo a nossa parte moral. Nós aí seremos cheios de vitalidade espiritual, mas por enquanto não somos, não é? Aquela multidão que o estava acompanhando. Certamente nós precisamos e merecemos de dores e aflições que nos ajudam a dar experiência e nos orientam, nos despertam para o bem, não é? Então o lenho verde era ele, lenho seco eram aquelas pessoas que estavam lamentando, mas ainda estavam sujeitos a sofrimentos maiores e merecidos, não é? Talvez Jesus estivesse aludindo, naquela época, à cidade de Jerusalém, que no ano 70 depois de Cristo foi sitiada pelos romanos. Então o povo sofreu muito naquele sítio e depois com a invasão pelos soldados romanos, muitos foram mortos. Talvez Jesus estivesse aludindo a estas coisas que eles iriam enfrentar. Mas a gente tira um simbolismo para todos nós na vida. Agora Jesus então vai ser crucificado. Era costume, permitia-se ministrar uma poção para o condenado, o que ia ser crucificado, porque era muito doloroso. Então era vinho com fel ou mirra e tinha efeito entorpecente para amortecer a sensação de dor. Jesus então estava para ser crucificado e ofereceram para ele essa poção, mas ele provou apenas e não quis beber. Então nós notamos que Jesus não se entorpeceu,
ele enfrentou tudo corajosamente, lúcido, em plena posse dos seus sentidos, não é? A gente pode comparar um pouquinho, só para lembrar que nas reuniões mediúnicas, os médiuns espíritas, numa prática realmente mediúnica espírita, eles não ficam entorpecidos, não tomam beberagem nenhuma, tá? Porque nós queremos a pessoa lúcida, pensando, sentindo e agindo com suas forças espirituais. Então assim estava Jesus também, em plena posse dos seus sentidos. Era a hora terceira, 9 horas da manhã, quando o crucificaram, bem como aos malfeitores, Jesus na cruz do meio e um deles de cada lado. Esse processo da crucificação, que aquele cineasta fez, como é o nome dele mesmo? Esse filme que passou sobre Jesus, quem lembra o nome do cineasta? Mel Gibson. Ele colocou naturalmente com todos os detalhes, né? Angustiantes, que impactam a pessoa que assiste. Nós não temos esse costume, não insistimos nessa figura, não é? Mas realmente a crucificação era dolorosa, sim. Não era como o pessoal conta agora. Nós verificamos, por exemplo, que o prego era no pulso e não na mão, porque as mãos se rasgariam, não sustentariam o corpo. Então era no punho. Os pés também, então havia uma série de detalhes. Nós sabemos que foi doloroso, que foi realmente algo injusto, né? Imerecido, mas não nos detenhamos nisto. Vamos ver como Jesus reagiu a todos os sofrimentos. Cumpriu-se quando Jesus foi colocado numa cruz entre dois malfeitores, cumpria-se uma profecia, uma escritura a respeito do Messias. Com os malfeitores foi contado. Está em Isaías. E como é que Jesus agia? O que é que ele estava fazendo? Como é que ele se postou no meio de todo aquele sofrimento? Está registrado que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que lição para todos nós, não é? Realmente aquele povo não sabia o que fazia, era ignorância. Nós estamos muitas vezes pensando no mal. Nós achamos, ai, que pessoa má, o mal está nessa pessoa. Não, é a ignorância. Porque se a pessoa entendesse aquilo que é o seu bem e o certo, o que lhe convém espiritualmente, ela faria. Mas como ela ignora, ela faz o errado, não é? Que ela pensa que é bom, ela está enganada. Então, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, demonstra a grande compreensão de Jesus para com as criaturas. O seu grau de pequeno desenvolvimento que não dá para eles perceberem. Por que eles estavam assim demonstrando ignorância? Jesus podia dar vida a eles, podia alentá-los espiritualmente, consolá-los, de estimular neles realizações sublimes. E, entretanto, eles estavam matando Jesus, tirando de si mesmos a oportunidade de conviver com Ele. Então, Jesus se compadecia muito, não é? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tomara que nós, nas lutas da vida, saibamos também lembrar isto, que as pessoas que às vezes nos ferem, nos maltratam, tornam a nossa vida em casa, na família, na profissão, em todo lugar, nos tornam a vida às vezes mais difícil, atormentada, somos inquietados, somos prejudicados. Tomara que a gente lembre isso, que é a ignorância das pessoas, não é? Temos o direito de procurar fazer valer a nossa posição, defender as nossas causas, mas não fiquemos desesperados, não. Vamos lembrar disso, não é? Rogar a Deus que a todos nos abençoe e perdoe a eles, porque eles não sabem o que fazem, não é? Os soldados que haviam crucificado a Jesus permaneciam no local, sob o comando de um centurião, porque eles precisavam aguardar que a sentença se cumprisse integralmente. A sentença era de morte, então precisavam constatar a morte, não é?
Antes de crucificar a Jesus, porém, eles lhe tiraram as vestes. Sim, eles acharam, ele não vai precisar mais, vamos repartir entre nós. É um despojo, eles eram militares, não é? Tiraram-lhe as vestes e as repartiram entre si. Deviam ser 4 soldados, porque fizeram 4 partes, uma para cada um. Quando eles chegaram na túnica de Jesus, não deu para repartir entre os 4 e estragar a peça, porque era uma peça sem costura. É uma dessas peças tecidas, né, como a gente conhece, inteiramente, sem costuras. Não foi feita em pedaços para depois ser costurada. Era inconsútil, não tinha costuras. Então eles resolveram sortear entre eles. E aí registram os evangelistas que se cumpria outra profecia, que está dessa vez num salmo. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Vocês estão acostumados a ver nessas representações do crucifixo uma plaquinha lá em cima, não é? Escrito INRI. O que será que significa isso, não é? Pilatos mandara gravar uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso em português. Mas em latim era Iesus Nazareus Rex Iudeorum, em latim, não é? Mas ele mandou escrever também em hebraico e em grego, para todo mundo entender. Ali passava gente de muitas localidades, não é? Então, para todos entenderem. O que era isso? Por que ele escreveu isso? Porque a acusação que fizeram a Jesus é de que ele queria se fazer rei dos judeus. E estava contrariando a Roma, a ordem de Roma, que já concedera a governança para Herodes, não é? Então, como é que ele se dizia rei dos judeus? Seria como uma sublevação. Por isso, ele foi acusado assim e condenado. E por isso é que Pilatos colocou lá na plaquinha, não é? Os sacerdotes, quando leram a plaquinha, não gostaram. Porque lá estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E eles não queriam isso. Então eles foram falar com Pilatos, disseram: não escrevas Rei dos Judeus. E sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Tinha que escrever, ele falou que é o Rei dos Judeus. É assim que eles queriam. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Era governador, não é romano. Não deu muita atenção mais, não. Então essa inscrição ficou lá, em vários idiomas, colocada acima da cabeça de Jesus e foi vista e lida por muitos judeus e de outros povos que por ali passavam. Nós temos aí mais uma figura que mostra Jesus já na cruz e lá muitas pessoas, soldados, autoridades, povo, alguns que ainda estavam acompanhando Jesus, não é? Então eles estavam todos ali observando. Os que iam passando e tomavam conhecimento, blasfemavam contra Jesus, meneavam a cabeça e diziam: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Vocês lembram que Jesus tinha falado no templo? Destruam este templo e em 3 dias eu reerguerei. Parece que na ocasião eles disseram que não compreendia, que ele estava querendo, falando do templo de Jerusalém, mas era do templo do seu corpo que ele falava. Mas agora por esse comentário a gente percebe que o pessoal entendeu bem, não é? Que era o corpo dele, não é? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Também as autoridades zombavam. Que autoridades? Ora, haveria lá representantes do Sinédrio observando o cumprimento da sentença, não é? Doutores da lei, diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Desça agora da cruz, o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Eram zombeteiros, não é? Estavam zombando. E os soldados também escarneciam: se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus acompanhava o coro, não é? Dizia: não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro ladrão do outro lado o repreendeu. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ele é chamado de o bom ladrão. Ele não fez nada de bom especialmente, não é? Ele está defendendo Jesus, não é? Mas a verdade é que ele ainda não fez nada de bom. E alguns dizem que ele se arrependeu e que é por isso que quem se arrepende tem salvação. Deus dá a salvação. Mas ele não disse que está arrependido. Ele disse que com justiça eles cometeram atos maus mesmo, estão castigados, justamente. E que Jesus não fez nada de mal, só. Mas ele não disse estou arrependido, falou? Não falou. Mas o pessoal toma o modo dele falar como se fosse um testemunho de arrependimento. E esse bom ladrão terminou dizendo a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quer dizer que ele acreditava que Jesus realmente, tivesse autoridade no mundo espiritual. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim, de repente, quer dizer, morre e já vai para o paraíso só porque ele se arrependeu, porque ele disse a Jesus: lembra-te de mim? Será? Isso contrariaria a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, todos esses conceitos. Mas alguns dizem que faltou aí uma pontuação nessa frase. Jesus não disse que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia, mesmo porque Jesus não foi ao paraíso, se representando os céus, o plano espiritual superior. Jesus não foi naquele mesmo dia. Quando ele ressurge e aparece a Madalena, ele disse: eu ainda não fui ao Pai. Então ele não foi no mesmo dia, não é? Como é que ele prometeria o homem se ele mesmo não foi? Não, alguma coisa está errada aí. Alguns dizem que a frase correta seria: em verdade te digo hoje, agora, hoje eu estou te dizendo, estarás comigo no paraíso, quando não está citado, não é? Porque nós todos vamos encontrar a salvação, nós todos nos redimiremos, nós todos progrediremos, é lei divina, é lei de progresso. Mas já, imediato? Não é? Ao pé da cruz, quem é que ficou daqueles que eram seguidores de Jesus? Vocês estão lembrados que os apóstolos correram, fugiram todos. Não, todos não, ficou João, João Evangelista ficou. É o discípulo amado, o mais jovem. Ele ficou junto com a mãe de Jesus e a irmã dela, e também Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então, 3 mulheres e o apóstolo, ficaram ali 4 pessoinhas dos acompanhantes. As mulheres não havia problema, porque os romanos e os israelitas também não consideravam como agentes, Era mulher, mas João ficou corajosamente. Jesus da cruz olhou o pequeno grupo, vendo sua mãe, e junto a ela, João Evangelista, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Ele deve ter feito apenas um movimento com a cabeça e de olhar, não é? Para indicar, porque ele estava crucificado. Depois ele disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Interessante quando Jesus fala: mulher, eis aí teu filho. Hoje não tanto, mas antigamente falar mulher era pejorativo. Era uma dama, era uma senhora, não era mulher. Então, quando a gente lê nas bodas de Caná que Jesus assim: mulher, que tenho eu contigo? Porque ela estava pedindo a ele que ajudasse, porque estavam sem vinho, Mulher, que tenho eu contigo? Não é uma palavra pejorativa que Jesus está dizendo. É um modo natural e simples, Nós mesmos também falamos uns para os outros, Às vezes dizemos: homem, tenha juízo. Nós falamos com os nossos companheiros. Ou para a mulher, Mulher corajosa que você é, hein? E não tem nada de desmerecimento aí. Então, quando algumas pessoas leem e acham meio esquisito Jesus dizer à sua mãe mulher, em vez de dizer mãe,
acham que é esquisito isso, não. Era um trato natural, na época, no povo, não é? Dessa hora em diante, João considerou Maria como sua mãe e a levou para morar em sua companhia. Quer dizer que Maria ficou morando com João Evangelista. Prossegue o sofrimento de Jesus na cruz e, devido aos grandes sofrimentos que ele já passou, ele está combalido e, quando era quase a hora sexta, meio-dia, o sol escureceu. Houve trevas sobre toda a terra. E Jesus teria falado assim. Essas trevas foram até às 15 horas, a hora nona, até às 3 da tarde. Imagina, ao meio-dia escureceu e foi até às 3 da tarde assim escuro o céu. Deve ter causado grande impressão no povo, porque era um dia de sol, era um dia limpo. E quando Jesus está crucificado, está quase preparando para a sua desencarnação, o céu escureceu. Deve ter sido um impacto no pessoal, não é? Esse era o Filho de Deus, alguns falaram, não é? Jesus, quando estava nas 15 horas, às 3 da tarde, ele clamou em voz alta. E aí vem uma afirmativa dessa exclamação que é bom entender. Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, tem sido traduzido assim: meu Deus, por que me desamparaste? Vocês já escutaram isso? Muita gente está vendo? Jesus ficou também, né? Ficou inseguro. Nada, gente, nada. Essa tradução está errada, porque sabachthani, tanto em aramaico como em hebraico, não significa desamparaste, significa melhoraste, elogiaste, exaltaste. Meu Deus, como me exaltaste. Foi isso que Jesus falou. E está de acordo com o que ele vinha falando. Quando ele foi para Jerusalém, ele falou para os companheiros: o Filho do Homem vai ser glorificado. Quando ele está na ceia pascual, ele diz: Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse feito. Um cumprimento de uma tarefa executada até o fim, uma tarefa com êxito espiritual, porque aparentemente houve fracasso, mas espiritualmente houve grande realização, né? Testemunho fiel. Então era uma glória para Jesus. Jesus estava sendo glorificado por Deus, recebeu uma oportunidade de uma missão, de uma tarefa e estava cumprindo integralmente. Eu acho que nós também podemos dizer nas nossas vidas, né? Como Deus nos glorificou. Porque nós somos pessoas bem comuns, mas, por exemplo, Deus dá ao homem a paternidade e à mulher a maternidade. Que glória ser pai e mãe, não é? Que coisa admirável, demonstração de confiança divina, oportunidade de trabalho, permuta de amor, pais e filhos, não é? É uma coisa, uma obra linda, que glorifica a criatura humana. E Jesus estava numa glória muito superior ainda, não é? Então Jesus havia dito que ele seria glorificado pelo Pai. E agora ele está confirmando: Pai, como me glorificas, como me exaltastes, não é? Realmente, foi uma grande oportunidade, uma grande missão, uma oportunidade maravilhosa e ele cumpriu até o fim. Então ele se sentia espiritualmente glorificado ao fim de sua missão bem cumprida. E por que aquela tradução errada? Porque me desamparaste? É porque existe nos Salmos de Davi, no Salmo 22, conforme a tradução, o número é 21, Salmo 22. No primeiro versículo, uma alma crente, sucumbida pela demora do auxílio divino, começa dizendo: Eli, Eli, lema asvatani. Não é a mesma palavra. Essa palavra sim significa desamparaste. Mas não é aquela palavra que está registrada lá. Aquela palavra significa exaltaste, glorificaste. Esta, asvatani, é que significa desamparaste. Está no Salmo de Davi.
Então aquela criatura fala dos seus sofrimentos, mas ao final do salmo ela vai expressar grande confiança na vitória. Mas tem essa frase lá. E o pessoal quis fazer uma relação dos sofrimentos de Jesus com o salmo de Davi, como se fosse uma profecia. E aí originou uma tradução errada. Jesus não disse, meu Deus, como me desamparaste. Ele disse, meu Deus, como me glorificas, como me exaltastes. Não é? Nós temos aqui uma observação, que Mateus e Marcos não estiveram presentes na crucificação e morte de Jesus. Não, eles fugiram. Os registros que eles fizeram sobre a morte de Jesus foi depois, ouvindo pessoas que lhes contaram as coisas. Lucas também, só muito mais tarde é que ele surge. E ele se baseia em relatos. Agora, João, evangelista, esse estava lá, junto à cruz. E ele não menciona essa frase equivocada. Ele não coloca essa frase, não é? Mas, como ele falou, Eli, Eli, lema sabachthani, ou que o povo não entendeu direito, eles só escutaram Eli, Eli, e alguns pensaram, ele está chamando por Elias. Elias, o profeta, que já estava na vida espiritual. Jesus estaria pedindo auxílio a um santo da época, não é? Como o pessoal diz assim, valei-me Santa Edviges, não é? Valei-me Santa Bárbara. Jesus estaria então pedindo. Foi o que o povo entendeu, não foi o que Jesus falou. E também consta que Jesus teria dito, tenho sede. Aí alguns pegam essa palavra e dizem que Jesus tem sede de amor nosso, tem sede de comunhão conosco, não é? Que nós não estamos oferecendo a Jesus, isso é um simbolismo. Mas quando Jesus disse que tinha sede, alguém correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Isso Jesus aceitou. Ele não aceitou o entorpecente, mas um líquido para umedecer a sua boca, ele aceitou. Os outros, porém, ainda estavam naquela de que ele chama por Elias. E disseram, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois que tomou o vinagre, que tomou aquele líquido, Jesus sabia que estava já tudo cumprido. A tarefa estava terminada realmente, não é? Então, aí ele clamou outra vez em alta voz e entregou o seu espírito. Quem registra isso é Mateus. Mateus, por ouvir falar. Marcos também, por ouvir falar, disse, dando um grande brado, expirou. Lucas, que escreveu muito depois, também não estava lá, diz que após fenômenos na natureza, Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Até nós então comentamos, se valer essa informação de Lucas, não é? Olha, Jesus está aí provando que ele não é Deus, porque ele está entregando o Espírito ao Pai. Ele disse que Deus é Espírito, e ele está entregando o Espírito dele para o Pai, 2. Então não é o mesmo, são 2, não é? São pequenas nuances, mas que é bom a gente ter na cabeça, não é? Agora, João Evangelista, que estava lá e tudo presenciou, ele relata apenas que Jesus, após tomar o vinagre, disse, está consumado. O que é que estava consumado? A obra, a tarefa, a missão. Tinha sido cumprida. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Realmente entregou o Espírito a Deus. E foi então que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Ressurgiram, saindo dos sepulcros, não é? Que tem coisa interessante. Nós vamos pensar assim, será que isso aqui é tudo ao pé da letra? Eu acho que são imagens, simbolismos. Vejam bem, o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Esse santuário ficava bem no interior do templo, onde os sacerdotes somente podiam entrar.
E dentro daquele santuário, só uma vez por ano entrava um sacerdote. Então vejam que era considerado um lugar sagrado, um lugar muito, muito santo, que eles respeitavam muito. E naturalmente era um véu que separava. E se aquele véu foi rasgado, era como se dissesse, aqui não há mais nada de sagrado, ó, pode abrir que não tem nada de santo aqui. Porque os judeus estavam perdendo realmente, né, o poder espiritual. Outra coisa também, nós podemos ver tremor de terra. Várias vezes nos relatos evangélicos, inclusive na vida do apóstolo Paulo, a gente ouve falar de tremores de terra, mas não eram terremotos. Havia movimentação, e pode ser que algumas fossem movimentação de fluidos do ambiente, que a gente sente estremecer, contagia as pessoas, faz as pessoas vibrarem, mas nem sempre é da terra, não é físico, não é material. Esse tremor de terra aqui pode ser um simbolismo dizendo o abalo que causou a morte de Jesus nas criaturas. Porque aqueles que não entendiam, que apupavam, não eram dos seguidores de Jesus, mas os seguidores mesmo de Jesus devem ter ficado muito entristecidos, abalados. Como isso pode acontecer? Um homem santo desses, olha o que estão fazendo, e agora ele morre. Que injustiça! Eles devem ter sofrido um abalo muito grande. E o ressurgimento dos santos, reparem, não são santos da Igreja Católica. Eles usavam a palavra santo para dizer pessoa de boa conduta, pessoa de bons sentimentos, não é? Então eram aqueles crentes fervorosos. Isso é uma pessoa santa. É claro que a Igreja tem o seu modo de canonizar os seus santos. Mas, em verdade, eles usavam os santos da casa de César. Entre os romanos havia santos? Pessoas de boa conduta, de sentimentos bons. Claro que lá também havia. Não eram todos, mas havia os santos, não é? Então, esse ressurgimento dos santos, com esses sepulcros que se abrem, não quer dizer que os túmulos se abriram. Mas as pessoas que se sabia que tinham sido sepultadas começaram a aparecer, eles saíram de lá. Agora vejam bem que tem uma observação, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Houve muitas manifestações de espíritos ressurgindo e se manifestando em Jerusalém, mas isso foi depois da ressurreição de Jesus. Por quê? Bom, Jesus foi as primícias, como diz o apóstolo Paulo, foi o primeiro, não é? Essa liberação. Então Jesus reapareceu, ressurgiu, e aí os outros também puderam. Era um plano, era um programa de manifestação espiritual, mas primeiro Jesus, para junto aos discípulos constatar bem, e os outros foram surgindo. E nós temos então aí uma imagem, né, que a única que nós encontramos, túmulos que não parecem os de hoje, porque encontramos algumas, mas eram túmulos atuais, né? E uma figurinha, como se supõe que seria alguém, né, que está ressurgindo. Uma jovem está aí, mas ressurgiram muitos. Quer dizer que houve grandes manifestações espirituais. Quando Jesus ressurgiu, não foi só Jesus que se manifestou e comunicou-se. Muitos espíritos apareceram às pessoas em Jerusalém. Bem, Jesus já morreu, já desencarnou, seu corpo já morreu, mas ele ainda está lá na cruz. E era o período de preparação do sábado. Gente, se foi isso pelo redor das 3 horas da tarde, às 6 horas terminava o dia, e aí começava a Páscoa. E naquele ano era uma Páscoa importante, não é? Então, gente, como é que vai fazer? Não pode trabalhar depois das 6 horas, tem que estar tudo encerrado. Tem pouco tempo. Então, para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado que viria, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos condenados, que era para apressar-lhes a morte. Porque os outros 2 não tinham morrido ainda. Então mandaram quebrar as pernas deles, né, para apressar a morte. Mas aconteceu que os soldados quebraram as pernas dos outros 2, mas não precisaram quebrar as de Jesus, porque ele já estava
morto, o corpo já havia morrido. Então cumpriu-se mais uma escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Cumpria-se mais uma dessas escrituras, profecias a respeito do Messias. Agora, houve uma prática, porque eles precisavam ver se estava mesmo morto, não é? Ele está lá no alto da cruz, será que morreu mesmo? Então, aí um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E Jesus não reagiu, quer dizer, estava morto mesmo, não é? Não deu sinal nenhum. Então, aí eles constataram que realmente Jesus já estava morto. E aí se cumpriu mais uma profecia: eles verão aquele a quem transpassaram. Uma profecia de Zacarias. Agora, João, que esteve lá, presenciou a desencarnação de Jesus, o testemunho dele é muito importante. Ele diz: aquele que viu isto, quer dizer, ele, João, viu, estava presente, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós o creiais. Com isso, João evitou que mais tarde algumas pessoas fizessem suposições. Não, Jesus não morreu na cruz, não. Ele foi retirado de lá com vida. E depois alguns narram fantasiosamente que ele foi para a Índia. E na Índia ele casou e teve filhos e morreu em longa idade, não é? Aparecem histórias assim. Eles achavam que isso justificava que o corpo de Jesus não apareceu. Então eles pensavam: não, é porque ele não morreu na cruz, o corpo foi retirado, foi embora, não ficou ali. Mas não é verdade, não é? O testemunho de João Evangelista é muito importante. Eu estava lá, os outros não estavam. Todo mundo que falou bobagem não estava lá. Mas João viu que Jesus morreu na cruz, não é? Ao cair da tarde, José de Arimateia foi procurar Pilatos para rogar que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Quem era esse José? Ele é chamado de Arimateia porque ele era dessa cidade. Então eles costumavam indicar a pessoa: Maria Magdalena, porque ela era de Magdala. Maria de Magdala, Simão Cireneu, José de Arimateia. Era um modo de indicar a pessoa, né, a sua procedência. Ele era um ilustre membro do Sinédrio, homem justo e bom. Ele não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros do Sinédrio. Ele fora voto vencido, não é? Mas ele não concordara. Ele, de certa forma, era discípulo de Jesus. Ele também tinha esperanças no reino de Deus. Ele foi corajoso de procurar Pilatos para fazer esse pedido, mas ele fez escondido dos outros companheiros dele, de Sinédrio. Aquele pessoal do Sinédrio, se soubesse que ele estava ajudando a retirar o corpo de Jesus, não iam gostar, não é? Pilatos se admirou de que Jesus já tivesse morrido. Os outros dois ainda estavam vivos, mas ele tinha sido muito maltratado. Mas o centurião, chamado por ele, confirmou que a morte já ocorrera há algum tempo. Então Pilatos cedeu a José o corpo de Jesus. José foi então até o local da crucificação para a retirada do corpo. Nas figuras, nos quadros que se pintaram a respeito, esses quadros foram pintados geralmente por pintores que dependiam financeiramente. E quem contratava esses quadros geralmente era a igreja, não é? E graças a isso temos lindos quadros, lindas obras de arte. Mas eles colocavam segundo o pessoal da igreja queria. Então lá aparece Maria, junto com José de Arimateia, os outros retirando o corpo. Não, gente, tem aquela figura linda daquela escultura, a Pietà, que é Maria com Jesus nos braços. Não é bem assim, né? Lá no local, não, as mulheres não lidavam nessa hora, eram os homens, não é? As mulheres depois preparavam o corpo. Então, foi José de Arimateia com Nicodemos. Estão lembrados de Nicodemos, aquele que Jesus ensinou sobre a reencarnação? Nascer de novo? Ele já estava como um seguidor de Jesus, não é? Ele levava cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, que era para tratar o corpo, eles tinham esse costume. E tirando o corpo do madeiro da cruz, o envolveram em lençóis de linho com os aromas,
como era de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, porque eles estão tirando lá no local da cruz, para onde eles vão levar? Ali perto havia um jardim, e nele um sepulcro novo, aberto na rocha. Ah, estão vendo? Eles não sepultavam no chão. Era uma concavidade na rocha, e ali eles colocavam o corpo e depois rolavam uma pedra para tampar, não é? Ninguém havia ainda sido sepultado ali. Mateus diz que esse túmulo era de propriedade de José de Arimateia. Então José de Arimateia cedeu o seu próprio túmulo para Jesus ser sepultado. Então ali eles depositaram o corpo de Jesus, porque estava pertinho do local da crucificação e eles estavam correndo para não passar das 6 horas, não é? E rolaram uma grande pedra para a entrada do túmulo. Algumas mulheres acompanharam, mas elas não eram parte. Algumas mulheres observaram onde é que puseram o corpo, não é? Porque elas tinham que voltar ali no outro dia. No domingo era permitido, sábado não pode trabalhar, mas domingo já pode. E elas então iriam preparar aromas e bálsamos que trariam após o sábado. E no sábado todos descansaram segundo o mandamento. No dia seguinte, já depois da preparação da Páscoa, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram a Pilatos. Por que eles foram lá? Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Olha lá, a ideia de que eles sabiam, não é? Que era o corpo que ressurgiria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E o último embuste será pior do que o primeiro. E Pilatos concordou. Aí tendes uma escolta. Ele concedeu alguns guardas, não é? Uma pequena escolta, talvez uns 2, 3 guardas, quem sabe. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E eles foram, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali os guardas. Interessante, não é? Por que eles queriam que o corpo se conservasse? Por isso, quando José de Arimateia vai fazer o pedido a Pilatos de retirar o corpo, ele foi corajoso, porque os companheiros dele não gostariam disso não é? Mas agora eles dizem, olha, precisa guardar o túmulo. Quando Lampião foi apanhado pela polícia, eles não cortaram a cabeça e fizeram questão de mostrar? É para dissuadir os seguidores. Não adianta esperar, não adianta se animar, ele já morreu. O líder já morreu. Tiradentes não foi a mesma coisa? Também não mostraram a sua cabeça, pedaços do seu corpo, que era para os seguidores dessa ideia de Tiradentes desanimarem. No caso de Jesus, também os israelitas queriam isso. Segura o corpo, nós temos que mostrar que ele está morto. Porque mostrando que ele está morto, já não há mais ânimo nos seguidores, acabou. O cabeça já foi eliminado. Assim que eles pensavam, não é? Mas só que não sabiam que o plano espiritual tem recursos muito grandes, não é? Deus tem caminhos diferentes, tem recursos que a gente não sabe. Emmanuel é que diz assim, Deus tem estradas onde o homem não tem caminhos. A gente não vê a solução no nosso modo, mas o plano espiritual que vê do mais alto tem recursos, pode promover. E foi o que eles fizeram com o ressurgimento espiritual de Jesus, que mais deixou a fé nos apóstolos bem consolidada, porque eles viram Jesus, conversaram com ele. Não é só porque o corpo sumiu, é porque eles viram Jesus ressurgido. Na próxima aula nós vamos examinar essa questão, por que o corpo sumiu, como é que sumiu, isso é tratado na próxima aula, não é? Mas agora nós terminamos com essa situação. Jesus está no sepulcro, guardado por soldados, e o pessoal seguidor dele está entristecido, magoado, meio desanimado. Essa é a situação que vai mudar completamente com os fatos seguintes, o que vai acontecer depois.